Hum. Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 27 de junho de 2024. E nessa noite nós recebemos o nosso irmão Walter de Lima. Ele é trabalhador da Associação Cultural Espírita Lajeado Grande, em Caxias do Sul, né? E o companheiro vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Né? O capítulo 4 trata sobre, deixa eu pegar aqui bem direitinho o início dele. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o estudo de hoje são dos itens 24, 25 e 26, que fazem parte das instruções dos espíritos, limites da encarnação e necessidade da encarnação. Esse capítulo 4 é maravilhoso, nós temos estudado ele desde o mês de maio, junho, e tem nos trazido assim, muitos ensinamentos, muitas orientações. Mas antes de nós iniciarmos aqui, nós queremos agradecer ao Walter por aceitar o nosso convite, estar conosco aqui essa noite para conversarmos. Muito obrigado, viu, Walter? Leve o nosso abraço à Casa Espírita que você trabalha, à sua família, e que você possa nos ajudar a conhecer um pouco mais dessa doutrina tão importante para todos nós, tá? Porque todos nós aqui precisamos muito conhecer com mais profundidade esse Evangelho de Jesus. Então, quando nós convidamos um amigo para fazer o estudo aqui, nós ficamos felizes, porque eles vão nos ajudar a compreender os ensinamentos do Mestre, mas, acima de tudo, colocar em prática isso que a doutrina traz para a gente, que é o Evangelho do Senhor, né? O Evangelho redivivo. Então, muito obrigado, meu amigo. Bem, vamos convidar aqui a nossa irmã Carmen para fazer a leitura do preparo e a prece. Depois eu passo a palavra para o Walter, e Walter, você tem até 7h30, se precisar de mais 5 minutinhos, tá? Para fazer as suas reflexões. Carmen, por Tá favor, bom. está com você. Boa noite a todos. E o prepare desse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, é um livro de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E a lição é a 110, e ela tem como título Vidas Sucessivas. Nós vamos ler alguns trechos. Não te maravilhes de haver dito necessário vos é nascer de novo. Jesus está em João, capítulo 3, versículo 7. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência humana representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado, como nem sempre a vítima é pura e sincera. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo. Conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, amigos, estamos aqui novamente reunidos com a graça do nosso Mestre Jesus, agradecendo essa oportunidade de estarmos aqui juntos para estudarmos. Abençoe nosso amigo Walter, que veio nos trazer fruto dos seus estudos para nos esclarecer a essa lição de hoje do Evangelho. Abençoe a todos nós aqui presentes
e que tenhamos uma boa noite de esclarecimentos e que possamos aplicar esses ensinos, essas lições do Mestre na nossa vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver. Fala pela palavra está com você. Que Deus o abençoe e continue a abençoar todos nós. Então, obrigado, Rose. Obrigado, Carmen. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria de nós estarmos aqui, né, revivendo os ensinamentos de Jesus que nos trazem, né, muitas alegrias, esperança, compreensão, principalmente a compreensão que nos traz o fortalecimento da nossa fé. E o capítulo 4, né, nos falando sobre limites da encarnação e também da necessidade, né, de nós retornarmos. E eu começo aqui com a filosofia espírita, uma mensagem que nos fala sobre a reencarnação, sobre vidas sucessivas, né, nos dizendo assim, a lei das vidas sucessivas deve ser pesquisada, porque é nela que se encontra a base da compreensão. Necessita e que nos leva a esforçar a todos os momentos na nossa melhoria moral e na conduta do nosso dia a dia. Colocamos o Evangelho em nossa vida, que passaremos a melhorar. A consciência registra tudo o que faz. Quando se escreve nela o que está em desacordo com a vontade de Deus, os reflexos surgem por muitos meios que chamamos de tristeza, medo, desespero, violência, orgulho, vaidade e egoísmo, fazendo em que a ignorância domine os nossos passos. Eis aí a infelicidade da alma criada por ela mesma. Não espere chegar ao além para cuidar das coisas do espírito, não faça isso. Comece agora mesmo, aonde estiveres, toda hora para recomeçar. Examina o que és, examina o que pensas, examina o que fazes da vida, e se tiveres algo para modificar, modifica-o, sempre comparando com os ensinamentos de Jesus, que nunca estarás a caminho, né? Nunca errarás o caminho. Ele é a estrada dos homens, é a vida e a verdade. Diante de todos os esforços no bem, ele criará em teu coração uma luz que, brilhando, não te deixará perder os passos na direção. Então, aqui começa o Evangelho nos dizendo, né, quais são os limites da encarnação. Né? Nós não teríamos condições de uma única existência conseguirmos o nosso crescimento, né, a nossa evolução moral, todos os ensinamentos. Então, Deus, a reencarnação, né, o perdão de Deus, é a bênção, né, de Deus, é o amor de Deus nos dando condições. Filhos, errou, recomeça, né, com aqueles que prejudicasse, aqueles que desviasse do caminho, recomeça com eles, né? Temos a oportunidade de recebê-los muitas vezes em nossos braços, em nossos lares, agora sim, dando a eles a oportunidade de apresentar o caminho, a verdade, a vida, conduzi-los ao caminho do bem, o caminho do amor. Tem o Espírito Baltazar, que ele nos fala também, né, sobre essa condição, o que a encarnação nos possibilita. Ele nos diz assim: muitos questionarão aonde está a bondade de Deus, aonde participa do processo de elevação do homem. A bondade de Deus, responderemos, participa não só nas oportunidades que dá às criaturas, mas principalmente na forma como as possibilidades executivas do homem se apresentam. E aqui ele dá um exemplo. O mais perigoso dos espíritos que encarnem na terra terá a seu dispor a bondade da mãe, a generosidade dos instrutores, o carinho dos professores, o apoio dos médicos. Ele encontrará numa fase da sua vida a oportunidade de pensar em Deus, pelas noções de religião que serão dadas durante a infância. Muitas vezes, até mesmo, participará de trabalhos junto às igrejas
de diversos cultos, todas voltadas à educação moral da criatura. Esse espírito, se não aproveitar o ensinamento, será então responsável pelo que não fizer. Então, nessa mensagem, né, do livro Pela Graça Infinita de Deus, e a mensagem que nós lemos também, da oportunidade, quando chegamos na espiritualidade, que olhamos, né, o livro da nossa vida, e nós somos, né, o protagonista do nosso livro, da nossa vida, nós escrevemos, né, com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as vivência diária. Então, muitas vezes nós olhando, nós dizemos, poxa, como eu podia ter perdoado mais, como eu podia ter trabalhado mais, me doado mais, né, compreendido mais, e pedimos a Deus essa oportunidade. E a lei é de amor, Deus nos dá o carinho da mãe, da família, dos irmãos, recebe dos professores, na educação. Então, a grande importância de nós recebermos esses espíritos que estão reencarnando. Muitos espíritos que vêm já com a possibilidade de nos trazerem esclarecimento, vão chegar em nossos lares, né? Então, nós apresentamos a ele esse ambiente propício, por isso a importância de nós fazermos o evangelho no lar, né? Quando nós dissemos, Jesus diz, brilhe a vossa luz, né? Nós nos reunirmos em família, aproveitando esse esclarecimento que a doutrina espírita nos dá, acendermos a luz dentro do lar. E se Joana de Ângeles diz que, através do Evangelho, nós iluminamos um quarteirão inteiro, ou seja, a espiritualidade ilumina esse quarteirão inteiro, nós estamos fazendo brilhar essa luz, né? Estamos dando a oportunidade àqueles que estão buscando, através dos ensinamentos, através dos nossos exemplos, muitas vezes procurando um auxílio espiritual, nós temos a oportunidade de, pelo Evangelho, levar luz. Então, quando fala sobre os limites, né, propriamente não há limites, porque necessitamos de tantas e quantas encarnações forem necessárias, porque é a oportunidade que nós temos, né? Nos diz que, se compararmos uma profissão, né, ninguém vai ser médico cursando apenas a primeira série, né? Precisa se dedicar, precisa trabalhar, precisa estudar, fazer a segunda e assim por diante. E nós também, né, apesar de termos uma única existência, mas teremos uma vida, né? Mas existências, né, encarnações nós teremos quantas nós precisamos para o nosso crescimento. Jesus já esteve há 2000 anos entre nós nos conduzindo, né, dizendo, é esse o caminho. Filho, vocês querem acabar com a guerra, querem trazer paz, querem ter amor nas suas vidas, querem ter felicidade? Amai-vos uns aos outros. Esse é o segredo, esse é o objetivo de nós estarmos encarnados, buscar o nosso crescimento, aproveitando, né, a encarnação, como diz aqui, não tem propriamente limites, né, nitidamente traçado, se considerarmos apenas o envoltório que constrói o corpo do espírito, né? Desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, as decisões são nossas. Então, nós compreendemos hoje que numa única existência não teria como nós alcançar, né, essa evolução, esse crescimento moral no dia a dia, com os atritos, né? Quando pedimos, Deus me dê paciência, Ele não vai dar paciência, né? Ele vai mandar pessoas intrigantes, para que aí sim a gente, com essas pessoas, a gente possa desenvolver a nossa paciência, né? Quando dissemos, Deus me dê força, Ele vai mandar obstáculos, para que através desses obstáculos, desses desafios, a gente possa aí sim obter a força. Então foi lido no livro ah, falado sobre a Boa Nova, né? E eu trouxe aqui da Boa Nova esse livro que é lindo, né? De nós estudarmos, e a Carmen leu sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos. E Jesus tem um diálogo com Tiago, que ele ouve Jesus falando com Nicodemos, e Jesus explica, né? Tem que nascer de novo. E ele não compreende. Quando Nicodemos se afasta, ele vai questionar Jesus, né? O mestre aprendeu a amplitude
a objeção esclareceu o discípulo perguntando: dentre as leis de Moisés, como se verifica o processo de redenção? E Tiago mencionou um instante, meditou e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagar olho por olho, dente por dente. E Jesus diz: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, replicou Jesus com generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, tens raciocínio, mas não tens sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação do amor, né? E Jesus diz: por que tamanha admiração na face dessas verdades? As árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito da renovação, esse sim, esse é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda a roupagem material acaba, rota. O homem que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do seu vestiário. E a morte do corpo é uma mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão da luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição, conquistada ao longo de rudes caminhos. Aí André sentiu como que uma compreensão que lhe facilitava o espírito simples e perguntou: mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Olha que boa pergunta de Tiago, né? Por que nós não somos todos iguais? Vejo belos jovens junto de aleijados, paralíticos. E aí Jesus diz: caso não tenha ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo, cada alma conduz consigo mesmo o céu ou o inferno que edificou no amargo da consciência. Seria justo conceder uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nossos pais se facultasse as possibilidades mais preciosas, né, que se utilizaram as possibilidades mais preciosas que utilizaram na véspera para o roubo, o assassino, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois os pâmulos e escravos mais humildes como as mãos dos feridos. Então, Jesus aqui esclarecendo, né, que quando no Evangelho também, no Espírito Jorge vem nos traz a mensagem, né, cuidar do corpo e do espírito, né, esse instrumento que Deus nos dá para que nós possamos desenvolver, né, as nossas qualidades, as nossas virtudes, quando estamos na espiritualidade, né, que é feita toda essa programação, né, a pessoa vai durar 20 anos, tua programação, né, você vai caminhar pela Terra, né, num prazo de 90 anos. Então aí nós recebemos aquele fluido vital, né, o nosso combustível, para que nós possamos caminhar nesse trajeto programado pelos mentores, né, do nosso destino. Então nós recebemos esse combustível, né, esse fluido vital. Mas quando chegamos aqui, nós acabamos não cuidando desse corpo quando nós não cuidamos do carro, quando nós preparamos uma viagem longa, nós temos que ter todo o cuidado com o carro, né? Todo o carinho, cuidar o que nós estamos colocando, alimentando o carro, e muitas vezes os vícios acabam queimando esse combustível, ou seja, esse fluido vital, né? Então, se teríamos o combustível para viver os 90 anos, muitas vezes não, nós acabamos com os vícios gastando, né, esse fluido vital. E a espiritualidade nos fala também, né, da importância de nós estarmos no trabalho, a remuneração espiritual, né, a chamada moradia, né, que moratória, quando nós estamos trabalhando no bem, a espiritualidade sabe do nosso trabalho e nos dá a oportunidade, como se colocasse mais fluido, né, nos colocando mais fluidos para que o trabalho continue. Então, a reencarnação é uma oportunidade dada amorosamente por Deus a cada um de nós. É o perdão de Deus. Diz: filho, recomeça. Né? Não teríamos como alcançar, né, o nosso crescimento numa única existência.
E eu tenho uma mensagem aqui que fala do Orson, né, esse Orson Peter Carrara, que ele nos enviou, que fala sobre o planejamento, né, reencarnatório do Jerônimo Mendonça, né, esse gigante deitado, que é um exemplo para cada um de nós, né, de a gente trabalhar no bem, a gente aproveitar, como diz os espíritos, nós temos que aproveitar essa encarnação, né? Todos os dias nós estamos recebendo uma página nova e nós vamos escrever a nossa página. E Santo Agostinho, né, que nos traz essa mensagem, né, São Luís, né, ele diz a oportunidade que nós temos de voltarmos com a família, com aqueles que nós estamos, vamos aproveitar esse momento. E Santo Agostinho nos diz, né, na questão 919, sobre o autoconhecimento, né, fazer como eu fazia, como buscar o autoconhecimento. Ele diz, fazer como eu fazia, ao encerrar o dia eu passava em revista, como foi minha vida? Como foi o dia de hoje? O que eu fiz que não devia ter feito? Né, o que eu não devia ter feito e fiz, quem eu ajudei, quem eu não ajudei, quem eu devia ter ajudado. E no dia seguinte, recomeça, né? Então, quando recomeçamos no dia seguinte, nós levamos nosso pensamento a Deus e dissemos, hoje eu vou poder fazer diferente. É porque, como eu li na mensagem, né, o Evangelho nos diz, Ivone do Amaral Pereira, que na sua mensagem ela diz, eu vim de encarnações, né, em outras existências, cometendo suicídio. Não tive força moral, né, para pensar nos outros também, naqueles que estavam ao meu lado. E nessa encarnação, eu conheci a doutrina espírita. E nos momentos mais difíceis, os momentos rudes, né, de dores, de sofrimento, foi no livro Luz, né, foi no Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu encontrei forças, né, que eu ore forças para continuar a minha caminhada, confiança em Deus, que eu tive certeza de que eu não caminhava sozinho, compreendi o objetivo de estar encarnado, compreendi que quanto eu sou importante para as pessoas que estão ao meu lado, para a família, para os amigos. Então eu continuei, mesmo com as dificuldades, hoje com um olhar mais diferente, né? Hoje eu digo, eu tenho condições, Deus não dá o frio, né, maior que o nosso cobertor, né? Então Deus nos dá a oportunidade e a doutrina nos diz que as adversidades elas não vêm para nos esmagar, nos prejudicar, sofrer. Ah, na outra existência eu devo ter feito muita maldade, porque nessa eu tenho que sofrer, nessa eu tenho que passar por isso, e a pessoa, né, isso não é resignação, né? Resignação é aquilo que a gente não pode mudar. Mas se nós nos colocarmos nessa condição, eu tenho que sofrer porque na outra encarnação, e os espíritos amigos nos dizem, desfile a lei de amor, né? Não há, ninguém vem a esse planeta para sofrer. A oportunidade é para que nós possamos crescer, nós possamos amar. Aqueles que nós prejudicamos, agora nós podemos ajudar, recebê-los em nossos braços, né? E hoje temos a doutrina espírita, hoje nós compreendemos o objetivo, hoje nós sabemos de onde nós viemos, né? Qual o objetivo nós estamos aqui, e o céu e o inferno no, nos diz vários depoimentos, espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos em condições medianas, expiações terrestres, né? Eles nos dizem, nos trazendo vários exemplos desses espíritos que aqui conviveram. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, a irmã Rosália, no capítulo 13, lá nos fala, né, que os momentos felizes que eu tive na Terra foram os momentos que eu pude ajudar alguém. Como foram lindos esses momentos, quando o Dr. Bezerra de Menezes chega à espiritualidade, vê aquela multidão de pessoas, aqueles espíritos com lencinho branco, diz, quem são eles? Diz, são todos aqueles que o Senhor ajudou, né? Quando eles souberam que o Senhor ia deixar o corpo físico e chegaria à espiritualidade hoje, eles fizeram questão de estar aí. Então, o Jerônimo Mendonça também nos diz, né, que os momentos, pedir para ele quais foram os momentos felizes que ele viveu na Terra, né? Ele que ficou preso num leito, 30 anos, cego, totalmente imobilizado. Quais foram os momentos felizes? E ele responde, né? Foi aquele momento que eu pude secar uma lágrima, que eu pude ajudar alguém, que eu pude fazer o bem, que eu pude levar uma palavra de conforto às pessoas. Então foram esses momentos. Então nessa mensagem nos diz assim, relata em seu livro, Através do Tempo, né? No livro... de Célia Camargo, médium
Anjos, asas de um anjo. Eu vou ver aqui, eu já confio. Ele diz assim: através do tempo, eu reencarnei diversas vezes, envergando personalidades diversas. Eu sofri e fiz sofrer. Torturei e fui torturado. Ainda causei muito mal. Enfrentei dores acerbas até que, neste ir e vir constante e alternado, ora em experiências na Terra, ora no mundo espiritual, a consciência começou a despertar, mostrando que recebemos sempre o que plantamos. Então passei a entender que, causando mal, receberia um mal de retorno. Mas que, por outro lado, fazendo bem, aí eu colheria bênçãos infinitas. Dessa forma, então, modifiquei-me lentamente, acendendo no íntimo o desejo de ser melhor. Tornava a errar e a me comprometer, gerando mal e me digladiando com aqueles que eu enxergava como adversários ou inimigos, até que finalmente consegui vencer minha natureza rebelde, orgulhosa e egoísta. Né? Até aqui Jerônimo Mendonça dizendo, né, nesse ir e vir, né, a gente vai aprendendo a dor, por isso que a Joana de Ângeles, né, o Espírito Amigo, nos diz no Evangelho, lá na paciência, né, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, né, porque é a dor que nos desperta, nos faz acordar. Né? Ele diz aqui, eu cansei de sofrer. Se eu estava fazendo mal, eu estava recebendo mal. E Jesus diz, amai-vos uns aos outros. Eu tenho que amar, eu tenho que compreender. É a caridade da compreensão e tem o caminho da compreensão. Eu tenho que compreender que cada um está dentro do seu estágio. Né? Então, ele, no fim, é que ele diz, né? Eu consegui vencer minha natureza rebelde, ou seja, nós não temos que ser melhor que os outros, nós temos que ser melhor para os outros, ajudar a fazer o bem. Né? Então, os grandes inimigos estão dentro de nós, que é o egoísmo, né? O orgulho, isso todos que nós temos que combater, né? Todos os dias. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer ou domar as suas más inclinações. Se alguém quiser falar, né, fiquem. E prossegue com sabedoria. Comecei a sentir a necessidade de reduzir, né, eu preciso reduzir os meus clamorosos débitos com a justiça divina, e também de provar as mudanças que eu acreditava ter incorporado em definitivo nesse ser espiritual, razão por qual eu desejei reencarnar. No íntimo, eu ansiava voltar em uma situação de sofrimento que me permitisse testar meus próprios valores. Assim, eu planejei retornar com uma enfermidade que me deixava inapelavelmente num leito. Ele pedindo, né, os mentores do destino, essa encarnação. Queria ficar num leito, cego, sem fala e sem audição. Os benfeitores acolheram minha sugestão de planejamento reencarnatório com algumas ressalvas. Um deles, na condição mais elevada, considerou-a: caro irmão Jerônimo, muito justo seu desejo de retornar às lides terrenas na reafirmação das tuas conquistas, ao mesmo tempo que trazes no íntimo o anseio de reparar débitos construídos em reencarnações passadas. Louvamos seu propósito. No entanto, dessa maneira ficaria restrito ao padecimento físico, utilizando a tua condição para desenvolver, especialmente a resignação, a paciência e valores íntimos de elevação por meio da prece, em contato com as esferas espirituais. E aí conhecemos a sabedoria do planejamento reencarnatório, dizendo, considerando a sua condição moral e espiritual, entendemos que pode fazer mais. Para que teu retorno ao palco do mundo adquira novo significado pela exemplificação do Evangelho de Jesus. Então, sugerimos que deve renascer com os talentos da fala e da audição. Vais voltar imobilizado e cego, mas vai retornar com a fala
e audição, para que te sirvam de poderosa alavanca no exercício do bem, sem do que a seara de Jesus, né, tanto necessita. E depois de valiosas páginas, muito esclarecedoras que o leitor não pode deixar de ler, para compreender o processo todo na íntegra, revelando humildade e elevação, prossegue o autor espiritual. Os olhos, Jerônimos, antes utilizados para fazer e enxergar tantas coisas más, agora só viam o mundo espiritual, desenvolvendo a sensibilidade, a intuição interior, superior. Os ouvidos, que tanto foram usados para escutar o mal, agora ouviam as reclamações das pessoas, sem queixas, suas queixas, seus pedidos, que procurava atender na medida do possível. Depois de tanto aprisionar pessoas no próprio corpo, tinha agora a prisão que merecia. O coração, tantas vezes impassível e indiferente diante do sofrimento alheio, agora apresentava uma doença cardíaca que provocava dor aguda, levando a entender o sofrimento de inúmeras mulheres que tiveram o coração, né, machucado. E a voz não rara empregada para seduzir, humilhar, condenar, servia-me agora para gerar melhores condições. Quantos me ouviu falar dos ensinamentos morais do Evangelho, do conhecimento da doutrina espírita? Aquela mesma voz que desejara não ter em virtude os homens que perderam a língua, e a voz que não pudessem relatar os absurdos que pratiquei. O planejamento reencarnatório, sábio pela condução dos benfeitores espirituais que leva em conta muitos fatores dos nossos méritos, deméritos, conquistas, necessidades e ligações com outros espíritos. Visa o nosso bem, o nosso progresso. Importante que pesquisamos as questões 258 e 273 do Livro dos Espíritos para melhor entender a questão. O fato final, porém, é que confirma o autor da obra. Desejei mostrar que ninguém está perdido perante a lei divina. O pior criminoso terá sempre oportunidades de se transformar e ser bom algum dia, conquistando valores éticos, morais, fazendo-nos ampliar a visão de que as adversidades que nos atingem são antes professores ou oportunidades de aprendizado, amadurecimento, ao invés de serem castigos de Deus. Não, absolutamente. Vejamos nas dificuldades degrau de aprendizado e crescimento. Mas, leitor amigo, não deixe de ler a obra, você vai aprender muito, né? Quem nos traz essa mensagem é o Orson Peter Carrara, né? Que Asas de Luz, né? O livro Asas de Luz, de Célia Xavier, que fala, né, sobre a vida de Jerônimo. Então, nos trazendo esse grande conhecimento, né, da oportunidade que todos nós recebemos, né? Jerônimo disse, ó, se tu usou mal, né, nessa vez, você vai ter a oportunidade de ouvir as pessoas, vai ouvir as suas dores, né, seu sofrimento, vai, através da sua voz, poder dizer o quanto somos assistidos, o quanto somos amparados, vai poder divulgar a doutrina espírita, né? Então, viajava todo o Brasil levando a doutrina espírita, dizendo que não há castigo, né? Hoje nós compreendemos por que que viemos nessas situações, por que que passamos certas condições, né? Certas dificuldades, e hoje as adversidades que nós vamos compreendendo, né? Vai nos ensinando que é realmente aprendizado, que tudo isso, mesmo aqueles momentos difíceis, eles vão nos trazer oportunidades, né? Vão trazer experiências, né? Tem na Gênesis, se eu não me engano, tem a estrada, né? O caminho, que fala sobre o caminho, né? Daquele jovem que entra pela mata, vai subir a montanha, e ele vê vários campos floridos, mas chega um momento em que passa por um pântano, né, galhos secos, encontra um lenhador, e o lenhador diz a ele, você vai subir a montanha, então você, como eu conheço a região aqui, você pode ir por esse caminho, né? Segue esse caminho que você vai ter menos dificuldades. E a pessoa diz, não, eu vou seguir o caminho que eu escolhi.
né? Ele quer seguir o caminho dele, eu vou seguir por outro caminho. E segue por outro caminho e passa por muitas dificuldades, né? Espinhos, né? Pedras, e começa a subir a montanha, já numa uma velocidade, porque é jovem, tem energia, né? Tem força, começa a subir, né? Sem muito planejamento. Quando chega na metade da montanha, né? Já numa idade, já não tem mais a mesma força, o mesmo vigor, já começa a pensar diferente, já começa a ir mais devagar, até que chega no topo da montanha. E quando chega no topo da montanha, estando no topo da montanha, pode observar, né, como foi a minha viagem até aqui, e a nossa encarnação. Né, como foi a nossa encarnação, como nós estamos avaliando quando chegamos na espiritualidade. Né? Aí nós vimos, por aquele vale, eu vim por aquele vale, aí nós podemos ver todos os caminhos que a gente percorreu e as decisões que poderia ter tomado, sofrido menos se tivesse seguido o conselho do lenhador. Né? O lenhador disse, vai por esse caminho aqui, que aqui vai ter campos, né? Mas eu fui por outro caminho e hoje eu percebo que se eu tivesse ouvido aquele lenhador, eu tinha encontrado, em vez de espinhos, tinha encontrado mais facilidades, né? Mais beleza, né? Para a minha visão, reforçando, recuperando as minhas energias. Mas não segui. E assim somos nós, quando dissemos, não ouvimos o conselho daqueles que têm mais experiência, né? O pai aconselhando o filho, filho, vai por esse caminho. Não, pai, né? Eu vou por esse caminho. E às vezes, eu não vou mais orientar, não vou dizer, porque os filhos não ouvem. E os amigos espirituais dizem, nunca desista, né? Nunca desista de fazer o bem, nunca desista, nunca deixe de dar um bom conselho, né? Use a sua sabedoria, use o seu conhecimento para dar esse conselho, porque no momento certo ele vai germinar, né? No momento certo, muitas vezes ouvimos, né? Meu pai não está mais aqui, mas meu pai sempre me dizia, filho, haja dessa maneira, siga desse jeito, né? E hoje, aquilo que ele falou e que parecia que a gente não estava ouvindo, hoje está nos orientando, hoje está nos conduzindo. E aí Deus nos dá a oportunidade, filho, volta, né? Refaz o caminho. E às vezes a pessoa diz, eu gostaria de voltar como lenhador. Eu queria agora ser lenhador, para que as pessoas que andarem por aquele caminho, que eu já conheço um pouco esse caminho, eu possa orientar as pessoas. Então, assim é a reencarnação, né? Estudamos muito no plano espiritual, aprendemos muito no plano espiritual, mas é aqui nesse campo de provas, né, de provas e expiações que nós vamos desenvolver as nossas virtudes, nós vamos pôr em prova, né, todo esse conhecimento, a nossa resistência, o nosso amor, a nossa resignação e principalmente a nossa confiança em Deus, sendo, né, Pai, eu confio, né, nós estamos aqui para nos melhorar. É a oportunidade que todos nós recebemos diariamente, né, de recomeçar, e é nós que vamos escrever na história da nossa vida. Né? Quando nós levantamos pela manhã, reclamando, tem que levantar, está frio, está chovendo, e o Chico Xavier um dia estava com tuberculose, né, e muito com uma febre muito alta, e Emmanuel chegou e viu ele sentado, de Chico, reagir. Procure reagir, Chico, porque se você voltar hoje à pátria espiritual, você vai voltar como um homem bom, porque você fez o bem. Mas procure reagir porque nós fizemos todo um planejamento e um trabalho com você. E se você não reagir, você, né, perderá todo esse trabalho que nós planejamos, levamos anos para planejar. E durante a noite, Emmanuel disse, olha, antes de dormir, faça a sua prece, e esse é né, um conselho que cabe a todos nós, né, quando vamos dormir, desligar as cenas violentas, né, televisão, buscarmos através da prece para que possamos encontrar esses benfeitores que vão nos conduzir, né, o melhor caminho para que ao começar de manhã a gente já comece bem. Então Chico foi ao plano espiritual, recebeu o tratamento que necessitava e de manhã levantou, né? Levantou,
feliz, a febre havia cedido, e quando ele vai começar a tomar o café, está Emmanuel do seu lado. Como você está, Chico? Ah, estou bem. Você já agradeceu o pão? Você sabe quantas pessoas, né, passaram para que trabalharam para que esse pão estivesse na sua casa? Né? Quantas pessoas plantaram, quantas pessoas colheram, né? As pessoas que trabalharam, se envolveram. Você já agradeceu, Chico? Aí ele disse, é muito importante nós começarmos o dia agradecendo e que nesse dia que está começando, nós podemos fazer diferente, né? Foi o que disse a mensagem, né? Que eu li no início ali, né? Nós vamos cultivando o pensamento positivo, as coisas boas, os bons frutos, né? Para que esses espíritos amigos e amorosos que estão nos abalizando a nossa encarnação, né? Eles possam estar receptivos, né? Nós possamos estar receptivos a eles, né? Porque quando nós estamos fazendo bem, estamos agradecendo, estamos aproveitando essa encarnação, como diz Divaldo, né? Nessa encarnação ele diz, eu quero aproveitar, né? Eu quero viver, né? Aproveitando como se fossem umas 10 encarnações, né? Eu quero fazer o bem, quero me envolver com o bem, né? Eu quero estudar, quero colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. E é esse consolador que a doutrina espírita vem nos trazer, né? Falando sobre a necessidade, todos nós necessitamos, né, de reencarnar. Dr. Bezerra de Menezes, que através de Celina, a mensageira de Maria de Nazaré, né, poderia, pelas suas conquistas, pelo seu trabalho no bem, pelo amor ao próximo, foi oferecido a ele um mundo celeste. Doutor Bezerra, o senhor já pode escolher, né, naquela reunião de 50 anos do seu desencarne, que ele está na espiritualidade, o senhor pode escolher o mundo que o senhor quiser. E ele diz, olha, se eu tiver algum merecimento, né, peça a Maria que eu quero continuar na Terra. Enquanto tiver uma dor, uma lágrima caindo, um sofrimento, eu quero continuar com meus irmãos, né? Porque ele passou pela dor, né? Ele passou por todos esses momentos difíceis, como aqueles primeiros trabalhadores, os cristãos da primeira hora, né? Joana de Cusa, que ao lado do filho, o filho na fogueira, e ela também diz: nega Jesus, abjura, mulher, nega Jesus, se eu amo Jesus. E o filho é desesperado: mãe, não é possível que a senhora ame mais a Jesus do que a mim, que sou seu filho. Ela: cala-te, filha, porque tu não sabe o que dizes, né? E morreu por Jesus, né? O carrasco revoltado diz: esse teu Jesus só te ensinou a morrer? E ela diz: muito mais do que isso. Ele também me ensinou a vos amar e vos perdoar. Então é esse o objetivo, né, de cada um de nós. Vamos ter as nossas dificuldades, nós vamos passar, né, por esses momentos, embora Jesus, né, Deus, nos dando a oportunidade de esquecer, né, as outras encarnações, véu de esquecimento, né, nessa nós não lembramos, né, mas trazemos o registro daquilo que é certo, né? Nós sabemos o que é certo, ou sentimos quando vimos uma pessoa, eu não sei, a primeira vez que eu vi essa pessoa, né, parece que eu já conheço essa pessoa há muitos anos, né, tive um carinho, uma emoção muito grande ao encontrar essa pessoa, e ao contrário também, né, essa pessoa nunca me fez nada, mas eu não confio, não, né, nós não estamos na mesma energia, né, embora a gente não lembre, mas o registro a gente traz, né, como aqueles dois vizinhos que Haroldo nos conta, que por causa de uma cerca, né, um passou a cerca para o outro lado do rio, avançou para ficar com o rio, e o outro não gostou, e tiveram uma discussão, né, e ele acabou perdendo a vida. E quando chega na espiritualidade, ele vê, poxa vida, existiu todo um planejamento, e eu, por orgulho, por 1 metro de cerca, eu perdi a minha existência, perdi a oportunidade tão valiosa, e pediu, disse: agora eu quero voltar, né? Me dê a oportunidade de voltar, de reparar esse erro. E ele volta, mas agora ele volta, né, como na outra fazenda. E com o mesmo pensamento, viu aquela cerca, disse: não, vou
avançar um pouco e vou trazer para o meu lado. E, novamente, nova discussão, acabaram os dois agora perdendo a vida. Volta numa terceira encarnação, no mesmo local, né? Ele fica olhando aquela cerca e um dia chega seu filho correndo. Pai, se a gente puxasse essa cerca para o nosso lado, nós ia ficar com o rio, né? Ou empurrasse a cerca, nós ia ficar com o rio para nós. Aí vem o registro que aquilo não é bom. Diz, não, não, filho, não, isso não é bom, né? Nós temos que agir corretamente, né? E quando a gente age corretamente, quando nós agimos com amor, né, nós vamos receber, né, essas conquistas, né? Esse amor é o que disse a mensagem aqui. Então ele diz, não, não vamos fazer isso. E tomou a decisão correta. Ele não lembrava, mas trazia o registro, né? Então nós muitas vezes, né, como diz aqui na mensagem, né, muitas vezes não espere chegar no além para cuidar das coisas do espírito, né? O momento é hoje. A oportunidade que nós estamos recebendo é hoje, é esse momento, né? É o plantio, é o que nós estamos plantando hoje. Comece agora, onde estiver, toda hora é hora de começar. Então a consciência registra tudo que se faz. E quando se escreve nela o que está em desacordo com a vontade de Deus, né, está nas leis naturais, né, se está contra as leis de Deus, até o nosso coração bate diferente, né? Quando nós vamos tomar uma atitude, que sabemos que essa atitude não é uma atitude correta ou até, né, de um risco, o nosso coração ele acelera, ele bate descompassadamente. Quando nós tomamos uma atitude que eu digo vai fazer bem para mim, vai fazer bem para o outro, né, o nosso coração, nós sentimos aquela alegria, aquele bem-estar. Então, diz assim, os reflexos surgem de muitos meios que chamamos de tristeza, medo, desespero, violência, orgulho, vaidade e egoísmo, né? Quando nós estamos indo contra as leis naturais, né? As leis de Deus que são as leis de amor. Então é nós aproveitarmos, né, a necessidade de nós estarmos encarnados, né, de aproveitar cada momento, cada oportunidade que a espiritualidade nos dá. Temos nossos amigos espirituais incansáveis, né, que estão sempre nos intuindo, dizendo, filho, né, naquele momento de desânimo, de ansiedade, de incerteza, de dúvida, será que Deus me ajuda mesmo? Será que a espiritualidade nos ajuda? E aí vem aquela certeza, aquela confiança, aquele pensamento firme, filho, continua. Ou nos vem uma lembrança, né, como esses espíritos que vêm, como Jerônimo Mendonça, né, como Chico Xavier, que passam tantas dificuldades, né, momentos difíceis, mas continuam dando exemplo a cada um de nós que é importante a gente continuar, é não desistir, é persistir, é continuar motivado. Nós aqui na região tínhamos Francisco Spinelli, que é um espírito que ele veio da Itália com 18 anos, veio morar aqui na nossa região e andava pelos campos de cima da serra divulgando, né, a doutrina espírita no lombo de uma mula, com a codificação, com os livros, e era mal recebido, né, nas fazendas. Não, não, essa pessoa nós não queremos, essa pessoa vem falar de espiritismo, né, não queremos na nossa região. Mas muitos os recebiam com muito carinho, e ele fazia o evangelho no lar falando, né, sobre a doutrina espírita, longe da família, longe dos filhos, né, muitas vezes febril, né, doente, porque a nossa região aqui é uma região muito fria, né, muito chuvosa, e ele passou por todas essas dificuldades trazendo a doutrina a cavalo. E hoje, na espiritualidade, ele nos diz, nós continuamos com o mesmo entusiasmo que tínhamos quando estávamos no corpo físico, dizendo que sigamos Jesus, né, que o trabalho prossegue. E aí ele nos dá uma orientação assim, dizendo, não espere que nós, os espíritos, tenhamos que retornar ao corpo físico para realizar o trabalho que compete a vocês encarnados, né? Então, eles nos dizem, o trabalho agora é de cada um de nós, né? A importância de nós estarmos encarnados nesse momento, nessa que é uma das mais importantes, né? Sem dúvida, a nossa mais importante encarnação,
porque nós somos a soma de todas as nossas vivências. Hoje nós somos os resultados de tudo que a gente viveu, tudo que a gente aprendeu em outra existência, em outros países, outras culturas. Hoje nós somos a soma de tudo isso. E com a doutrina espírita, hoje nós podemos plantar, podemos fazer o bem, podemos divulgar, né, o Evangelho, aproveitando todos nós a nossa encarnação. Que Deus, que Jesus possa, e os amigos espirituais, né, possam continuar ao nosso lado, e é por isso que nós estudamos juntos, né, é por isso que nós estamos juntos, por isso que a espiritualidade nos proporciona esses momentos, porque eles dizem, nossos braços fluídicos precisam de vossos braços físicos, a nossa voz precisa de vossa garganta, a vossa voz, para levar a doutrina a todos os corações. Então é essa mensagem, Rose, nosso tempo 19h30, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meu amigo, por ter estado conosco nessa noite, nos trazendo todo esse conhecimento, esses esclarecimentos tão importantes para todos nós. Leve o nosso abraço aos seus companheiros, à sua família, que Deus o abençoe e fortaleça sempre, que possamos sempre contar com a sua presença aqui na nossa casa, tá bom? Bem, meus Grande alegria. nós estamos encerrando aqui a nossa reunião da noite de hoje, pedindo a Deus que nos ajude, nos fortaleça, que possamos perseverar nos nossos estudos para podermos progredir, para podermos colocar em prática tudo isso que o Senhor veio nos trazer através do seu Evangelho. E para encerrarmos a nossa reunião, eu vou pedir ao nosso amigo Alberto. Alberto, faz a nossa prece de agradecimento, por favor, meu amigo. Assim, ao término desse ciclo de estudos, agradecidos ao Pai Celeste pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para estes aprendizados tão necessários, para que possamos adquirir tudo aquilo necessário para o nosso aprimoramento moral. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades desta reencarnação, pelas oportunidades de aprendizado, e que possamos, Senhor, caminhar, buscando burilar o nosso ser, para estar sempre contigo, meu Senhor. Ao Mestre Jesus, agradecidos estamos pelo Evangelho de Luz, este manancial de ensinamentos superiores. Que possamos meditar, sentir e vivenciar esses ensinamentos sublimes que vós, Jesus, nos trouxesses como ensinamentos. Que possamos, então, perseverar em sua seara na direção de propósitos edificantes. Agradecidos a toda a espiritualidade que nos assiste, a toda essa espiritualidade que nos inspira, que nos ampara e nos auxilia. A Francisco de Assis, que nos recebe em sua casa, aos nossos amigos espirituais, aos nossos orientadores espirituais e todos os espíritos afins que nos auxiliam em nossa jornada evolutiva. Portanto, estejamos com os nossos corações nutridos pelo amor e pelo agradecimento. Ao término deste momento de oração e prece, estejamos com Jesus em nossos corações e Deus em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Seja. Meus irmãos, estamos agora encerrando as nossas atividades. Um beijo no coração de todos. Walter, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Obrigada, Walter. Obrigado Muito pelo bom. convite, oportunidade de estar com vocês. Joana, Carmes, Aninha, Jorge, todos os amigos, tá? Fiquem em paz, que o Senhor... Gratidão, amigo, por tudo. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Boa Bom noite. descanso. Boa noite, gratidão. Os companheiros aqui. Paz e muita luz.
Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Vou desligar aqui para todos. Boa noite, boa noite.